Olá pessoal, João Vitor aqui. Estou aqui hoje para te dizer que a vida não é uma batalha, a vida é um jogo. Imagina, né? De quem será essa frase? Florence Scovel Shinn. Vou explicar aqui o capítulo 1 do livro, do primeiro livro dela, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Um capítulo assim super rico de informações. Eu acredito que vocês vão aprender muito hoje e vão conseguir entender os ensinamentos da Florence Scovel Shinn. Tenho certeza que o capítulo, o jogo, vou deixar na descrição o link e também no primeiro comentário fixado, tá? Para vocês conhecerem o livro da Florence Scovel Shinn. São todos os livros dela, tá? São as 5 obras. E também preparei slides hoje. Hoje temos slides para a gente falar, para a gente poder compreender bem a Florence, né? De forma bem organizada. Já o livro dela já começa com essa frase que eu falei para vocês: a vida não é uma batalha, a vida é um jogo. Porque tem muita gente, eu acho que a maioria das pessoas no mundo, elas veem a vida como uma batalha, veem a vida como algo difícil para conseguir os seus objetivos, né? Muita luta. Mas a Flores ensina a gente a enxergar a vida como um jogo. Tenta mudar a tua perspectiva de batalha para jogo. De vez em quando, fala para si mesmo: a vida é um jogo. A vida é um jogo. A vida é um jogo. Reprograma a tua mente com essa informação. Eu tenho certeza que você vai poder interpretar melhor as situações, vai poder encontrar melhores saídas, tá? E a Florence ensina a gente a usar as leis espirituais que estão na Bíblia. Uma delas que eu trago para você, para exemplificar, é a lei da semeadura e colheita. Aquilo que você plantou, você vai colher. No livro da Florence, ela fala que a vida é um jogo de bumerangues. Isso é a mesma coisa da lei da semeadura e colheita. O que você manda, você recebe. O que você envia por palavra e ação, volta para você. Aí algo que a Florence e o Neville Goddard convergem bastante é no papel da imaginação como algo muito importante, papel principal do jogo da vida, tá? Lei da suposição de Neville Goddard diz: uma suposição, agora falsa, se persistida, se transformará em fato. Ele adotou essa frase que é de outro autor. Não lembro o nome do autor aqui, mas o Neville falava sobre essa frase, ele dava essa frase e referenciava o nome do autor dessa frase. O jogo da vida, para você jogá-lo bem, deve treinar a faculdade da imaginação. É isso que você faz aqui, a escola da imaginação criativa. É esse o meu propósito para você, é te ensinar a usar bem a tua faculdade da imaginação. E a gente tem um caminho tão grande para percorrer aqui, nós estamos só começando. Vamos aprender muita coisa. A Florence diz que a imaginação é a tesoura da mente. Neville Goddard fala da tesoura de poda da revisão, é bem parecido. Por quê? Porque a imaginação ela está sempre recortando os fatos. Uma pessoa vê uma coisa de um jeito, imagina uma coisa de um jeito, outra pessoa imagina outra coisa de outro jeito. Você deve aprender a fazer um melhor recorte possível das situações usando a tua imaginação. Tá? E agora a Florence organiza muito bem. Eu acho isso maravilhoso. Ela organiza os 3 departamentos da mente: mente consciente, mente subconsciente e o mais importante que eu achei a cereja do bolo, mente superconsciente, que é o que? É a 4D que eu costumo falar, o plano lá das ideias perfeitas. Mas vou falar sobre o superconsciente, tem umas particularidades, vocês vão entender, tá? Vamos começar falando da mente subconsciente. Aí, ó, já estou trazendo aqui o Dr. Joseph Murphy. Não tem como falar de mente subconsciente sem se lembrar dele. Aí eu trago uma curiosidade. Florence e Joseph Murphy
fizeram parte do movimento do Novo Pensamento. Eles participavam dessa igreja. Florence fazia parte da Igreja da Unidade. Ela dava palestras lá, mas a Florence não chegou a ser ministra, nem reverenda como o Dr. Joseph Murphy chegou a ser. Ele participou de duas igrejas. A primeira ele foi ministro e a segunda ele foi reverendo. Ele foi ministro na Igreja da Ciência da Mente e depois foi reverendo na Igreja da Ciência Divina. É assim, Neville Goddard já não participou do movimento Novo Pensamento. Muitas vezes pessoas colocam Neville Goddard como fazendo parte desse movimento, mas não, ele não fez. Neville Goddard, ele fazia as palestras dele em espaços alugados, que eram geralmente teatros, grandes auditórios, e assim, já vi em alguns arquivos, por exemplo, Neville Goddard convidado de Joseph Murphy em uma palestra, eles já se encontraram, era que era muito próximo, o mesmo lugar lá que uma igreja estava acontecendo lá as palestras, o outro espaço do teatro era perto, e Neville Goddard estava lá dando a sua palestra também. Nessa época tem É porque assim, no outro canal, eu peguei um arquivo de uma revista e um jornalista, ele foi para uma palestra de Neville Goddard, e ele explica bem direitinho, ele faz a descrição, como é que acontecia as palestras de Neville Goddard. É um cara cético, mas vale pela descrição que ele fez. E nessa época, o Emmett Fox, ele disse que o Emmett Fox, ele arrastava multidões. Emmett Fox ficava em um espaço maior, com muita gente, com uma fila assim grande para assistir as palestras dele. E em outro espaço, estava lá Neville Goddard, com menos pessoas, mas nem tão pouco. E o jornalista preferiu assistir a palestra do Neville Goddard para fazer aquela reportagem. Achei muito interessante, sabe? Ele diz que no começo, uma mulher com harpa tocando Ave Maria, aí depois Neville Goddard chega no palco, assim, eu achei muito bonito. Vou até deixar para vocês aqui o link, por curiosidade, tá? Então, vamos falar sobre o subconsciente. O subconsciente, eu vou comparar ele à eletricidade. A eletricidade ela é poderosa, mas ela precisa de um operador para operar ela, para colocar ela no seu devido lugar, né? Para utilizar a potência dela. É a mesma coisa da mente subconsciente. A mente consciente, ela impressiona a mente subconsciente. A mente consciente, ela é aquela que recebe a informação, é aquela que tem o poder de manipulação. E assim, uma coisa muito perigosa é que a mente consciente, ela pode colocar informações muito ruins na mente subconsciente, porque a mente subconsciente, ela não tem filtro. Se eu coloco uma ideia assim muito negativa, chegando no subconsciente, ele absorve aquilo dali, toma como uma verdade, como algo real, e por isso que a gente tem que orar e vigiar. A mente consciente, ela tem que estabelecer um filtro, porque entrou lá no subconsciente, pressionou, a pessoa fica sob aquela programação. Por isso que a reprogramação mental é muito importante para a gente filtrar tudo isso, para a gente colocar novas informações na mente subconsciente a partir do consciente. Consciente, como já estamos falando sobre ele, a Flora se chama de mente mortal ou carnal. Vê a vida como a vida aparenta ser. Como Neville Goddard dizia, é o homem dos sentidos. O que eu vejo é real, o que eu escuto é real. Ele não tem um filtro. Ele coloca tudo de ruim no subconsciente que ele vê aqui. Estou vendo aqui um mundo nas redes sociais de guerras, de injustiças. Aí eu vou, não filtro, né? Coloco na minha mente subconsciente e tudo que eu vejo é só injustiça, é guerra, entendeu? Espero que vocês estejam captando esses ensinamentos.
ela é focada na 3D. 3D é a realidade física. Aí agora sim tem a cereja do bolo, que é a mente superconsciente, a mente de Deus dentro de cada pessoa. O reino das ideias perfeitas. A Florence diz que nela habita o plano perfeito, o padrão perfeito, que existe para cada pessoa. Eu chamo de quarta dimensão. Eu penso que a mente superconsciente, ela é o como da manifestação. Nem a consciente, nem a subconsciente, elas não têm o como. O como a realização, a manifestação vai acontecer, está lá no superconsciente. Você lança lá no superconsciente. E uma coisa muito interessante, vamos dizer que o superconsciente é onde está o teu eu maior, o teu eu superior, a tua centelha divina. Ela sabe a tua missão de vida, o teu propósito, o teu desígnio divino, quem você nasceu para ser. O plano da tua vida está lá na mente superconsciente. E geralmente isso passa como uma ideia realmente inatingível. Antigamente eu tinha muita vontade de estar aqui falando com você, e eu tenho sonhos assim muito grandes também. Mas vamos dizer, antigamente, vamos dizer que eu tinha 17 anos, por exemplo, estava com a mente subconsciente já muito suja, né, de programações ruins, porque quando você está no estado de sono, é, você está dormindo para o seu bem, como dizia a Florence Covochin. E eu tinha muita vontade de conseguir, porque eu era muito tímido, assim, extremamente. Fiz até curso de teatro, consegui melhorar, mas assim, se eu tivesse a oportunidade de ter esses conhecimentos, de ter começado a despertar a minha consciência, eu estaria aqui muito antes do que hoje. Mas assim, eu entendo que a gente tem que passar por muita coisa na vida para poder criar uma certa vivência. Muita coisa eu não conseguiria falar para vocês, porque eu não teria a experiência que eu tenho hoje. O que está na mente superconsciente é o verdadeiro destino da pessoa. A inteligência infinita que existe na gente, ela envia essa informação. E eu tenho certeza que você sabe o plano da tua vida. A Connie Mendes, que é uma autora assim que eu gosto bastante também, ela fala que esse teu plano, esse plano para a tua vida, é, ela diz que Deus, quando ela diz que Deus financia esse a realização desse propósito na tua vida. Ele manda assim tudo que precisar, se você tiver a coragem de seguir o seu coração, você para alcançar seu propósito divino, Deus manda o que for necessário. Mas claro, depende da gente dar o primeiro passo. Muitas pessoas realmente ignoram os seus destinos e por medo elas vão por outro caminho. E você pode, sempre são esses dois, ou você pode seguir pelo caminho do amor, ou você pode seguir pelo caminho do medo. Pelo caminho do amor, eu tô com uma frase aqui já há algum tempo, do Edward Hart, que eu vi na série dele, uma frase que ele pegou emprestado do William Blake. Eu estou usando diariamente. Vocês perceberam que eu gosto muito de ficar reprogramando minha mente com frases, né? As frases do Abdullah eu uso para me motivar. E estou usando também essa do Edward Hart, que é: quem não viver pelo amor será subjugado pelo medo. Se eu não quiser sentir medo, eu tenho que ir pelo caminho do amor. É muito interessante também, eu lembro de uma frase da Bíblia que fala sobre o livro de Jó, sobre o personagem Jó. Diz que Jó foi salvo quando ele orou pelos seus amigos. É um caminho que é um caminho longe do ego, é o caminho do amor. É como no livro, tem até aqui, o livro Um Curso em Milagres, que diz que tem o caminho do Espírito Santo e o do ego, dois sistemas diferentes. E quando eu estou com medo, eu ligo lá o amor
Eu faço o que o meu coração quer fazer, que é estudar mais esse assunto, quer passar para vocês, quer fazer post. É uma coisa que eu amo fazer. Eu acredito que seja meu desígnio divino, que há muito tempo eu venho resistindo a ele. Igual Neville Goddard, no começo. Ele nasceu naquela ilhazinha pequena, depois se tornou dançarino e chegou, né, aonde ele deveria chegar. Começou a ser um orador, começou a ser um iluminado, metafísico, um professor. Aí a Florence começa a falar sobre o poder da palavra. Muita gente impressiona a mente subconsciente com palavras ruins. No momento da raiva, no momento da raiva a pessoa fala coisas. E também tem muita gente que no dia a dia mesmo, né? Não é só quando tá com raiva, que falam palavras ruins e elas não sabem o quanto aquilo dali é tóxico, é ruim para elas. Mas algo que é muito bom é que a lei funciona nos dois sentidos. A pessoa pode ter falado uma palavra vã, mas ela mesmo assim ainda tem o poder de usar a palavra de uma forma boa para multiplicar, curar, abençoar, prosperar. Então chega aqui um ensinamento assim pelo qual a Florence Scovel é lembrada, que é o tratamento com as afirmações positivas. Esse é o antídoto que a Florence Scovel oferece. Essa é a medicina da Florence Scovel. São as afirmações positivas. Ela ensina a gente a fazer o tratamento com essas afirmações. A afirmação positiva, ela diz que é um ato de fé da nossa parte. Como é dito na Bíblia, a fé sem obras é morta. A afirmação é um ato de fé por parte nossa, mas a fé sem obras, ela é morta. Então, como a gente saber como agir? Não é só ter fé, não é só fazer a afirmação, existe ação, mas como agir? A resposta: siga o caminho mágico da sua intuição. Por quê? Bem, intuição, a Florence dá um significado para ela, para a intuição, que é ser guiado por dentro, deixar-se ser guiado por dentro, é usar a intuição. Ela é o teu guia infalível. A abundância está sempre no nosso caminho. E pode existir abundância de escassez, mas é abundância. De qualquer forma, só há abundância. E ela pode ser trazida, assim como todas as outras qualidades, podem ser trazidas por meio através do desejo, da fé e da palavra falada. Mas qual é o papel de cada coisa dessa daí? O desejo é uma demanda. Precisa existir o desejo como uma demanda, tá? Não é o desejo de a pessoa ficar desejosa, que não vou dizer que o desejo, você ficar segurando um desejo, aquele dali é algo positivo. Não, veja o desejo como uma demanda, era necessário para a gente conseguir evoluir. Mas para a gente conseguir manifestar, já se prender muito ao desejo é prejudicial, porque há a fase do soltar. Você, como o Neville diz, você guarda o sábado. Você, mas claro, já com a certeza de que está feito. Não é o esquecimento, não é soltar, não quero mais esquecer, jogar fora, não. É o soltar consciente. Já está feito, já é meu, já impressionou a tua mente subconsciente, já criou o teu auto imaginativo, já impressionou, eu já tenho a certeza de que está feito. Ok, agora chegou a hora de descansar. Descansar na imagem do teu desejo realizado. Entendeu? Por isso que às vezes a palavra soltar, ela não é a palavra adequada para ensinar essa questão. Aí tem a fé. A fé é o estado de permissão. Eu me permito.
Eu tenho fé de que o meu desejo está realizado, vai se realizar. Depende de como você quer interpretar. A fé ela é necessária, porque ela permite. Se não houver a fé, há a dúvida e a resistência. E por último, a palavra afirmativa, que ela é uma apropriação. Como eu já falei, está feito, já deu certo, já é realidade, é meu, eu já sou. Ali é a tua palavra afirmativa. Então, eu gosto muito de usar palavras, afirmações, porque ela é uma ancoragem para a minha mente. Eu falo elas, como eu te falei aqui da frase do William Blake pelo Edward Hart, quem não viver pelo amor será subjugado pelo medo. Como as frases do Abdullah, eu não aceito, você já está em Barbados, eu já estou em Barbados, fui de primeira classe, e entre outras aí, né? Frases também de Neville Goddard. Então, isso é uma apropriação. O real opositor é a dúvida e o medo. São essas coisas que você deve proteger a sua manifestação delas. Como o Neville diz no seu texto, no livro A Sua Fé, a Sua Fortuna, que apenas a dúvida pode causar um aborto espontâneo do desejo. É um processo de gestação. Você está sob gestação do seu desejo. E o que a gente faz, que eu até já falei, é substituir o medo pela fé. Porque o medo, ele é uma fé invertida. Ao invés de ele ser uma fé do bem, ele é uma fé do mal. Aí a Florence, ela dá uma frase aqui, conceito-chave para a gente, que é o seguinte: o objetivo do jogo da vida é ver claramente o próprio bem e apagar todas as imagens do mal. Olha só, você deve ter uma mente treinada, uma imaginação treinada para vencer no jogo da vida, fazendo isso, substituindo o mal pelo bem, vendo claramente o teu próprio bem e as imagens do mal você simplesmente apaga. Isso deve ser imprimido na mente subconsciente, a realização do seu bem, porque a mente subconsciente é uma serva fiel. Devemos tratar de dar as ordens para ela. Como eu te falei, essas frases que eu gosto de usar. E são as afirmações positivas. Eu costumo fazer como? Eu pego a gente começa com tratamento, tá? Tô precisando tratar algo na minha vida, um problema que eu tive. Então, estou tendo, no caso, eu preciso tratar ele. Aí eu pego uma afirmação da Florence que consiga impressionar o meu subconsciente. Porque a gente lê as afirmações, tem uma que, como ela diz, faz o clique. Faz o clique na mente. Aí eu clicou. Pronto, vai ser essa afirmação aí. Pego o post-it, anoto, aí eu falo aquela afirmação, fico com ela gravada na mente. Mesmo assim, eu ainda coloco na parede para eu ficar vendo. Até essas outras frases também, que, como eu te falei, essa do William Blake, eu coloquei também na parede para poder ficar me lembrando o tempo todo, porque a gente esquece e vai vivendo os dias, aí depois você não sabe nem o que foi que aconteceu antes de ontem, né? Você quer ter uma assunção, uma realização, mas você larga pelo caminho. Para não acontecer isso, eu coloco no post-it e fico lá. E dessa forma eu consigo impressionar a minha mente subconsciente, me acalmar, direcionar os meus passos, como essa frase que eu falei, do medo e do amor. Vem o medo, aí me esqueço da frase, estou desarmado, totalmente desarmado. Entro num estado de consciência de medo. Se não tivesse aqui na minha parede essa frase, eu não me lembraria. A gente é falho, né? A memória da gente esquece. É por isso que eu tenho aquela frase que o Neville Goddard falou para um aluno, quase tatuado no meu cérebro, que é: não aceite. Eu gosto sempre de estar lembrando dessa, é um mantra: não aceite, não aceite. Para que eu possa transmutar as situações que acontecem comigo. Eu não preciso aceitar. Eu comprei a pérola de grande valor, Jesus fala, que Neve falava também nas palestras. Eu acredito que imaginar cria realidade.
Então eu vou lá para o superconsciente, para 4D e mudo lá. E eu fico lá, aquela realidade, está feito, está feito, está feito, até que aquele dali seja projetado na realidade física. Aí, para encerrar, eu trago uma afirmação da Florence Scovel Shinn, afirmação positiva para a limpeza subconsciente. Usei bastante essa afirmação e eu quero compartilhar agora com você. Vou ler ela, tá? Eu agora quebro e destruo, pela minha palavra falada, cada registro falso em minha mente subconsciente. Elas retornarão ao monte de pó do seu nada original, pois vieram das minhas próprias imaginações vãs. Eu agora faço os meus registros perfeitos, através do Cristo interior, lá no superconsciente, os registros de saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Grava aí esses 4 princípios: saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Florence fala que esse é o quadrado da vida, jogo completado, que é aquilo que a gente tem por direito divino, direito à realização nessas 4 áreas. E você pode fazer um tratamento, é claro, tratamento para cada área dessa da tua vida, com afirmações positivas, para impressionar a tua mente subconsciente, para limpar ela, para você instalar novas crenças nela. Mas, claro, primeiro faça uma avaliação dessas 4 áreas. Como é que está cada área na sua vida? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua área do amor? Como é que está, você está conseguindo se expressar bem? Voltando aqui. E a área da riqueza. Essa é uma área, a área da prosperidade, que é como se fosse um pilar, né? Porque a maioria das pessoas está com dificuldades financeiras e elas adoecem, desequilibra lá a área da saúde, elas têm problema com cônjuge, com namorado e muitas vezes destrói casamento, essa questão financeira. Aí lá derruba mais um pilar. Perfeita autoexpressão. Ela, ao invés de seguir a sua paixão, seu desígnio divino, aquela coisa que faz o coração dela cantar, vibrar, ela não vai por causa do medo, porque ela acha que a outra coisa lá está dando dinheiro e essa outra coisa que ela gosta muito não dá dinheiro para ela e ela não pode seguir essa direção da paixão dela, porque ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que sobreviver, olha. Não é nem viver bem, né? Ela tem que sobreviver. Então, por isso que eu digo que essa área financeira é como se fosse um pilar, porque ela tem a força para derrubar todas as outras. Então, a gente pode começar pelo tratamento da prosperidade. Inclusive, é o próximo capítulo do livro da Florence Scovel Shinn, capítulo 2 do livro O Jogo da Vida. Fala sobre a prosperidade. Florence Scovel Shinn é conhecida por algumas pessoas como a rainha da prosperidade, porque há muitos anos que ela traz esses ensinamentos sobre prosperidade. Ela fala muito sobre isso nos 5 livros dela. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo vídeo. É um assunto assim muito rico e muito importante, tá? Te convido aqui então para assistir nosso próximo vídeo, que eu ainda vou fazer esse estudo para a gente poder resolver essa questão da nossa vida, tratar bem, porque o quadrado da vida tem que estar todo realizado. Esses quatro pilares têm de estar erguidos na fundação muito bem para você construir o seu castelo, para você viver bem, para você seguir o teu desígnio divino, viver a vida que você nasceu para viver, ser quem você nasceu para ser. O que você tem por direito divino, você precisa trazer para a tua vida e confiar que isso é o teu direito. Então você tem que ir atrás para conseguir realizar isso.
porque eu tenho certeza que muita gente aqui nunca disseram para ela que ela tem o direito divino de ter riqueza, de ter saúde, de ter amor e perfeita autoexpressão. É algo assim que eu achei fantástico no trabalho da Florence Scovel-Shinn. A gente saber que a gente tem direito a isso é maravilhoso, porque a gente já tem uma certeza e a gente já vai resolver aquilo dali. Peraí, isso aí é meu. E o que é que eu estou fazendo aqui sem isso? Né? Então vamos lá resolver essas questões, trabalhar essas 4 questões, tá? Para conseguir fechar o quadrado da vida, que a Florence Scovel-Shinn diz que é o jogo completado, tá? Então, novamente vou apresentar aqui o livro da Florence, vai estar na descrição, tá? Fala sobre esses assuntos e muito mais, porque são 5 livros dela completos. Tem também o Neville Play, vou deixar plataforma de vídeos, vou deixar o link aqui. Lá também, além dos audiolivros do Neville Goddard, palestras de Neville Goddard, série Vivendo a Lei da Exposição, Abdullah Revelado, Neville Goddard e outros autores. Tem muita coisa lá. E também tem os 5 audiolivros da Florence Scovel-Shinn. Estão lá na plataforma para você escutar, sempre que assistir, sempre que você quiser, sem nenhum anúncio, sem interrupção. Pode ouvir em segundo plano no teu celular, colocar o fone, enquanto você faz alguma atividade do seu dia. E vai estar expandindo a tua consciência com esses 2 luminares, que são Neville Goddard e Florence, além de vários outros autores lá, que conversam com o tema, tá? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!